A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 20 de abril de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. E ainda um bate-papo sobre a rivalidade no futebol. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Zeca Marques, Gabriel Cortez, Júlio Penariol e Luiz Moraes. E vamos aos destaques de cada integrante aqui da mesa, começando com Carlo Napolitano. Olá, amigos ouvintes, olá, amigos da mesa. Hoje eu gostaria de dar 2 aplausos. Eu sei que num deles eu vou levar uma baita de uma vaia do Zeca, mas vamos lá. Eu queria fazer um aplauso para o treinador do Linense, o Bruno Quadros, que tem aparecido muito aqui na mídia de Bauru, e também fazer um aplauso ao Tite, pela proposta, ou suposta proposta que ele teria recebido da Internacional de Milão para treinar o time italiano. Passamos a bola agora para o comentarista Zeca Marques. Abraço aos amigos do Observatório. Não entendi, Carlão, porque eu não vou discordar de você sobre o Tite, sobre o técnico do Linense. E o que eu vou comentar aqui hoje é Libertadores, Libertadores e Libertadores. E hoje na mesa do Observatório do Esporte teremos a participação do nosso produtor Gabriel Cortez. Olá, Gabriel, quais são os destaques aqui de hoje? Olá, ouvintes, eu vou destacar o alto preço dos estádios da Copa do Mundo 2014 e a inflação que tem incidido sobre as reformas desses estádios. E você, Luiz, o que você preparou para o programa de hoje? Eu tenho 2 vaias para o automobilismo americano em relação à NASCAR, a um acidente trágico que houve nesse último final de semana, e também uma vaia à Fórmula 1 aí com o seu Grande Prêmio do Bahrein. E você, Júlio Penariol, o que você trouxe aqui? Só para variar um pouquinho, falar de basquete, Bauru Basquete, que acho que merece um aplauso aí, apesar dos protestos de Zeca Marques, eu já estou até esperando. E sobre a presença maciça de norte-americanos no NBB, o Campeonato Nacional de Basquete. Bom, já que tá todo mundo esperando as cornetagens de Zeca Marques, vamos começar com ele aí, com seus destaques. Mas sobre Libertadores, hoje só Libertadores, né? Bom, mais uma vez um grande abraço aos amigos de mesa, aos ouvintes do Observatório do Esporte. O que eu queria dizer é o seguinte, tivemos mais uma vez cenas lamentáveis na última quinta-feira, jogos decisivos pela Libertadores da América, e o que se viu no jogo do Huachipato e Grêmio no Chile é algo que nos faz mais uma vez pensar na maneira como o futebol sul-americano é administrado. E infelizmente a gente usa muito o futebol europeu como parâmetro. Eu acho que há questões culturais, econômicas, que não permitiriam uma comparação pura, mas acho que a gente tem que aproveitar as boas experiências de outros países e implantá-las aqui. E mais uma vez, eu acho que é comum a gente ter distúrbios de torcidas no futebol europeu. É muito comum ter problemas que acontecem fora do campo ou mesmo nas arquibancadas. Agora, é quase inimaginável a gente conceber que jogadores vão ter batalha campal dentro de campo. Então a gente conta nos dedos de uma mão as vezes em que houve problemas entre jogadores numa disputa de torneio continental na Europa. Torneios nacionais têm outra dinâmica. Mas vejam, no futebol europeu e no futebol, aí pegando uma liga com a liga inglesa, é muito comum ao final do jogo os técnicos se cumprimentarem. Os técnicos ficam muito próximos pela arquitetura dos estádios ingleses, aquela arquitetura de estádios do início do século XX, alguns inclusive do século XIX. Os bancos são muito próximos, os bancos praticamente fazem uma convivência ali obrigatória entre as comissões técnicas. E a gente não vê, ao final dos jogos, técnico que vai tirar satisfação do adversário, comissão técnica que tem um preparador físico que provoca o banco do time adversário. Ou seja, o conceito do fair play, que explica que quem ganha não tripudia o perdedor e quem perde aceita a derrota porque foi superado por um adversário
que ele era superior, isso não aparece no futebol sul-americano. Sempre que alguém perde, parte para a violência para justificar a incompetência que teve durante o jogo. Zeca, e não houve nem ganhador e perdedor, né? O jogo acabou empatado. Mas o time chileno foi eliminado porque se ganhasse teria pegado a vaga do Grêmio, né? E aí, mais uma vez, né, a cena em que a gente vê o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Grêmio, caindo, escorregando com seu sapato de cromo alemão no gramado do clube chileno, é uma cena lamentável e até uma cena que poderia ter originado algo mais grave. O jogador do Huachipato ficou constrangido de agredir o treinador caído no chão. Talvez um outro jogador com uma índole mais violenta não tivesse pensado duas vezes e tivesse desferido um chute que seria muito perigoso para a integridade física do treinador. Até pela idade desculpa, Zeca, até pela idade avançada do Vanderlei Luxemburgo em comparação com a idade dos zagueiros e mas aí acho que nem a idade. Se fosse você que estivesse ali no chão também, tomasse um pontapé com uma chuteira cheia de cravos, Gabriel, você também ia ter problemas de recuperação. A ética até na briga campal, né, Zeca? Exatamente. Então acho que houve, vejam que interessante, houve fair play do jogador do chileno, que quando viu o oponente caído, não o atingiu, não agrediu, né? E o Luxemburgo fez uma defesa de MMA, né? Porque ele já colocou as pernas para cima como um lutador de MMA quando cai no tatame e espera o golpe do adversário. Mas, Zeca, pelo que eu vi nas imagens, o Luxemburgo ele foi em direção à comissão técnica, mas não no sentido de cumprimentar, mas sim no sentido de tirar sarro, fazer algum comentário jocoso, até algum aceno jocoso com as mãos, tipo fazendo tchauzinho, bye-bye. Isso revoltou o time, foi a causa da briga. Vejam que uma reação como a do time do Huachipato não é normal, foge do convencional. Normalmente isso acontece quando há algo que motive. É a mesma coisa que houve na final da Libertadores de 2011, quando o Santos vence o Peñarol no Pacaembu, e o que era para ser uma grande festa do time do Santos virou também uma pancadaria. Geral. E ali o que ficou dito à época é que um penetra, filho de um delegado de São Paulo, havia entrado sem merecer, né? Ele não podia estar dentro de campo, entrou logo que o jogo acabou e começou a provocar os jogadores do Peñarol, e os jogadores se dispuseram contra esse elemento, não contra o time do Santos. Só que aí houve violência de parte a parte, a polícia tem que intervir de maneira quase sempre não muito pacífica. Diga, Gabriel. No caso do Luxemburgo, eu achei curioso a reação dele após o jogo. O Luxemburgo não expressou nenhum tipo de reação negativa contra, e nenhum espanto contra a violência que lhe foi imposta e contra a atitude dos jogadores do Huachipato. O que eu acho extremamente absurdo, porque a gente não pode aceitar a violência dessa maneira e tratar isso como uma coisa normal. O Luxemburgo teve sorte de os jogadores do Huachipato terem piedade dele e não chutarem a cabeça dele, não chutarem a barriga dele. Mas se os jogadores quisessem, eles poderiam ter causado uma confusão e uma coisa muito mais grave para o próprio Luxemburgo. Gabriel, acho que você está sendo tímido das suas palavras. A impressão que eu tive é que o Vanderlei Luxemburgo na coletiva continuou a zombar do time. Curioso que a coletiva dele, ele tá até meio dando risada um pouco, segurando as risadas, da maneira que ele corre também dos jogadores do Huachipato. Antes de escorregar, ele tá rindo. Aí quando ele cai, que ele desespera. E aí, como o Luxemburgo também tem um passado, uma folha corrida de alguns maus préstimos ao futebol brasileiro, quer dizer, ele tem todo um passado vitorioso, acho que já foi um dos treinadores mais especiais que o futebol brasileiro teve, especialmente nos anos 90, mas ultimamente, há tempos ele não repete essa veia vitoriosa, mas ele também tem um lado obscuro, um lado sobre o qual nós temos várias críticas a fazer, né? Desvio de dinheiro, negociatas mal explicadas, né? Sonegação, enfim. E ele, enquanto treinador, sempre foi um treinador muito polêmico, de uma personalidade muito forte, de convicções muito firmes, mas ao mesmo tempo pouco ético, né? E lembro só um caso aqui para encerrar o capítulo Grêmio-Luxemburgo. Vocês devem se lembrar que numa partida do Campeonato Paulista, no início dos anos 2000, num jogo Santos e Corinthians no Morumbi, o Ricardinho, o jogador do Corinthians à época, entrou com um auscultador, com um ponto eletrônico. E o Luxemburgo passava instruções ao Ricardinho de fora do campo.
E a FIFA proíbe qualquer tipo de artefato eletrônico dentro sendo portado pelos atletas. Porque isso envolve até a regra que fala de jogadores, do uniforme, tem a ver com a integridade física. A gente não sabe uma bolada, de repente, na orelha, no ouvido do jogador, que poderia acontecer com aquele aparelho, né? E vejam, o árbitro, na época havia 2 árbitros, inclusive, nessa experiência com o Paulista. O árbitro não percebeu, o Ricardinho continuou, e ao final do jogo, ou seja, não bastou usar de um artifício ilícito, Carlão, o Luxemburgo teve via público dizer que o jogador entrou com ponto eletrônico. Então é como aquela anedota que não basta fazer, tem que contar para o amigo o que fez. E o Luxemburgo então tem esses episódios em que a falta de fair play tem sido tônica em inúmeros momentos da sua conduta. Mas enfim, a Conmebol deveria agir violentamente contra o Grêmio, contra o Vanderlei Luxemburgo, contra o Atipato, interditar esse estádio, porque aquelas cenas são inconcebíveis numa partida de futebol. Quer dizer, o Brasil que vai sediar uma Copa do Mundo no continente sul-americano no próximo ano, tem que fazer com que a sua confederação continental dê um exemplo no futebol sul-americano. Eu já expliquei aqui em outra oportunidade, o futebol sul-americano pode ter 6 seleções na Copa do Mundo. Nós temos 10 equipes sul-americanas disputando eliminatórias, o Brasil já tem a vaga, 4 conseguirão a vaga e uma 6ª equipe pode ir para a repescagem e conseguir a vaga. Então 60% do continente sul-americano pode estar representado numa Copa do Mundo. E a gente vê esses fatos que têm sido frequentes neste ano de 2013. Aliás, desde 2012, quando o São Paulo protagoniza aquele outro espetáculo lamentável na final da Sul-Americana no Morumbi. Então veja que em 4 meses, em 5 meses, nós temos inúmeros casos em que os jogos acabam com pancadaria entre jogadores. Ô Zeca, você falou que é difícil fazer o comparativo entre a Copa Libertadores e a Champions League. Mas o que me chamou a atenção ontem assistindo o jogo do Palmeiras Libertad e com algum lance passado também do jogo do Tigre e do Libertad, foi a ausência de público. Né? Um jogo em que os times, todos eles ali estavam disputando a classificação, disputando a ponteira do grupo, os 2 estádios vazios. O Achipato mesmo fez uma promoção, tentou atrair os torcedores e não conseguiu lotar um estádio de 10 mil. E o Fluminense, que mandou o seu jogo contra... em São Januário contra o Caracas. Contra o Caracas da Venezuela, valendo vaga, também não consigo lotar um estádio que tem capacidade ali para 25 mil, perto de 30 mil torcedores. Então uma tentativa de comparar a Copa Libertadores com a Champions League está longe. Está longe, né, Zé? E aí, o último ponto que eu queria destacar aqui nessa nossa abertura do programa, é a forma do regulamento da Libertadores, né? Eu acho que a Liga dos Campeões também podia servir como um exemplo, porque veja, para mim não faz sentido haver 2 classificados por grupo na Libertadores, e aí para se montar as oitavas de final, coloca-se de um lado os primeiros colocados e os segundos. E aí o confronto é entre o primeiro de um grupo e o segundo de outro. Agora veja, isso faz sentido, mas por que a gente vai também fazer uma classificação a partir dos melhores primeiros e melhores segundos? O primeiro jogar contra o segundo é lógico. Agora, por que tem um primeiro colocado entre os primeiros, um segundo colocado entre os primeiros e por aí vai? Não dá para comparar competições que têm grupos diferentes e com desempenhos diferentes. Ser segundo colocado no grupo do Fluminense e do Grêmio é uma coisa, porque foi um grupo que teve disputa entre os 4 até a última rodada. Se o segundo colocado num grupo do São Paulo, em que o Atlético abriu uma larga margem de pontos para o segundo colocado, é outra coisa. Então, para mim, é um critério desigual. Às vezes, um segundo colocado de um grupo teve uma campanha melhor que o primeiro de outro. Sim. Né? Então, eu acho que fica uma questão de... No caso do Palmeiras, né, Zeca? O Palmeiras ficou com 9 pontos e ele vai enfrentar um time que terminou, se eu não estiver equivocado, com 10. Não, com 13, né? Que fez a mesma pontuação que o Corinthians. Olha que coisa absurda. Um segundo colocado tem mais pontos que o primeiro e o primeiro tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Diga, Gabriel. Uma outra questão que eu acho interessante nesse regulamento da Libertadores é a questão do o primeiro e o segundo colocado. O primeiro sempre joga o segundo jogo nas fases finais em casa. E o segundo fora de casa, faz o primeiro jogo em casa, o segundo fora. Por que isso? Qual é o critério? O que dá mais vantagem para o time que defende o segundo jogo em casa? Teoricamente, os times preferem fazer o segundo jogo em casa porque acham que, dependendo do primeiro jogo, vão ter mais vantagem. Só que quando o primeiro jogo tem um placar muito elástico para o time mandante, é pior o que tem a vantagem fazer o segundo jogo em casa. Por exemplo, o Palmeiras mesmo. O Palmeiras vai enfrentar o Tijuana, aquele gramado artificial, sintético,
pode enfrentar muitas dificuldades e chegar já no Pacaembu no jogo da volta com muitos problemas. Eu e o nosso produtor Fernando Martins conversávamos sobre isso ontem e a gente chegou à seguinte solução. Seria você dar a opção do time que ficou em primeiro lugar escolher se ele prefere jogar o primeiro jogo em casa ou o segundo jogo em casa. É que eu acho que para montagem de tabela, né, teria que fazer consultas aí e isso pode prejudicar o andamento da confederação. Isso aconteceu, Gabriel, no Campeonato Brasileiro de 1989, em que foram para a final São Paulo e o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tinha vantagem na campanha naquele ano e a CBF fez uma consulta ao Vasco. Vasco, você quer jogar o primeiro jogo em São Januário ou o primeiro jogo no Morumbi? E o Vasco precisava de uma vitória em 2 jogos para ser campeão. O Vasco preferiu jogar no Morumbi o primeiro jogo. Ganhou com o Sorato, né? Ganhou com o gol do Sorato 1-0, não teve segundo jogo. Então, veja, o Vasco preferiu jogar o primeiro fora. Poderia jogar o primeiro em casa, ganhava, estava resolvido. Quis jogar fora. Né? Porque ele, se perdesse, ele teria a chance de fazer o segundo jogo em casa. Mas enfim, a outra questão complicada do regulamento: 2 equipes da mesma chave podem se enfrentar nas oitavas, o que não faz sentido nenhum. E vamos ter um caso agora, Atlético Mineiro e São Paulo. Como é que 2 equipes da mesma chave passam de uma fase e vão se enfrentar na fase seguinte? E o grande culpado desse chaveamento é o próprio Atlético, né? Exatamente. Muito menos pela derrota de quarta-feira, mas sim pelo saldo de gols que ele fez em cima do Arsenal. A Liga dos Campeões faz um modelo que eu acho que é interessante, que é o seguinte: há os primeiros colocados e os segundos, né, na fase de grupos. Os primeiros vão enfrentar os segundos colocados, o que é natural. Agora, é feito um sorteio, o sorteio é dirigido. De que forma que o sorteio é dirigido? Não pode haver confrontos de 2 países, equipes do mesmo país nas oitavas, e não pode ter confrontos de equipes da mesma chave. Né? E aí você já bifurca, já espalha esses times de uma maneira um pouco mais equânime. E você vê até a diferença em relação à Libertadores, porque a Libertadores ela tenta juntar os times do mesmo país o mais cedo possível. Para não irem para a final. E aí a Liga dos Campeões ela tem uma questão meritocrática, né? Porque pode haver 2 times do mesmo país na final, coisa que já aconteceu, por exemplo, em 2008, em que o Manchester United e o Chelsea fizeram a final. E o ano passado, já comentamos isso aqui, a grande final esperada era Barcelona e Real Madrid, o que não aconteceu porque os 2 times perderam na semifinal, mas pode acontecer este ano. Que poderia ser, então, o jogo do século, como eu falei. Ou uma final alemã, né, Zé? Ou uma final alemã, Borussia e Bayern, que é a torcida aqui dos nossos produtores, do nosso Luiz Moraes. Ô, Zeca, mas talvez uma solução muito mais simples seja a definição do chaveamento já de antemão. Ou seja, faz o chaveamento, faz o sorteio da primeira fase e depois a chave já está estabelecida. Ou então se faça um novo sorteio, primeiros contra segundos, mas respeitando a ideia de que 2 times que são do mesmo grupo não podem se enfrentar de novo e acabar com esse negócio de melhor segundo, melhor primeiro, porque o primeiro fez uma campanha num grupo, o outro time fez uma campanha em outro grupo e são coisas diferentes. Quero só mandar um abraço aqui ao Ailton Gelonese, que é o pai do Helder Gelonese, o nosso funcionário solícito do programa de pós-graduação da Unesp. O Ailton ouve o nosso programa todos os sábados e quis mandar um abraço para a produção e para a equipe do programa, porque ele gosta muito dos nossos comentários sobre esporte. Então, um abraço ao Ailton e ao Helder aqui de Bauru. Passamos a bola agora para Carlos Napolitano e seus comentários. Então, vou inverter aqui a ordem dos meus aplausos e falar do Tite. Me surpreendeu aqui o Zeca, porque ele é sempre um crítico do técnico do Corinthians e quando sai uma notícia que ele recebe uma proposta para trabalhar na Inter de Milão, ele fala que não entendeu o meu recado. Não entendi não, Carlos, porque eu acho que o Tite, ele quando dá entrevista, é uma pessoa muito prolixa. Ele veste uma máscara que pra mim não faz muito sentido, mas acho um cara competentíssimo. Não, competente mas como que é? Um treinador que evita fazer gols e evita também tomar gols, então Mas veja, um técnico consegue fazer com que o Corinthians vença uma Libertadores no torneio mundial, ele deveria ganhar uma estátua no Parque São Jorge e já devia ter sido inaugurada essa estátua. Para os torcedores gremistas, para ter feito o time ganhar alguma coisa, né? Porque o último título do Grêmio de relevância nacional foi a Copa do Brasil em 2001 com o Tite. Em cima do Corinthians no Morumbi. Então, mas o que me chamou a atenção foi a suposta proposta, não se sabe nem se é verdade, pelo que eu me informei, foi uma notícia divulgada pelo jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, de que ele teria recebido uma proposta da Inter de Milão para treinar o time italiano. O que me chamou a atenção é o seguinte: o Brasil é um grande exportador de jogadores e nós nunca tivemos, assim, com êxito, uma participação de treinadores brasileiros, pelo menos na história recente, em grandes times da Europa.
E talvez com essa bagagem do Tite, de campeão mundial, campeão da Libertadores, treinando o Corinthians por quase 3 anos, talvez ele consiga abrir o mercado e levar o nome dos treinadores do Brasil no mercado estrangeiro. Porque eu me lembro do Felipão treinando a seleção portuguesa e que não teve muito êxito no Chelsea. Ou Luxemburgo no Real Madrid. Mas por muito pouco tempo, né? Ele foi meio estranho aquela ida dele, ficou muito pouco. O Leonardo, acho que no PSG também teve uma passagem muito curta. Ele treinou o Milan também, mas não teve treinou muito... a Inter também. A Inter. Virou dirigente e cuida do seu cabelo nos cabeleireiros de Paris hoje. Sim, também tem o Zico com passagens pelo futebol turco, né? Tem bastante brasileiro no Japão. Seleção do Japão. Seleção do Japão, tal. Mas assim, no futebol europeu nenhum que tenha tido títulos, vitórias importantes. Então talvez pelo menos o convite já abra ali um caminho para os treinadores brasileiros. A minha memória só me traz o Otto Glória, saudoso Otto Glória. Mas faz tempo, hein, Zeca? Década de 60, campeão pelo Benfica e levou Portugal ao 3º lugar em 66. E depois veio treinar a minha Portuguesa de Desportos, sobre a qual não quero falar nos próximos dias. Só uma opinião Nos sobre o Tite. próximos 7 meses. Só uma opinião sobre o Tite. Ele é eu acho que o treinador hoje no Brasil que tem a melhor visão tática do que é o futebol é o Tite. E não por isso ele recebeu a proposta, acho que por outras coisas, não só por isso, ele recebeu essa proposta da Inter de Milão. O que eu quero dizer com essa visão tática privilegiada? O Tite é o único treinador no Brasil que faz o seu time jogar com as linhas aproximadas. As linhas aproximadas, toques rápidos na bola. Isso a gente não tem visto em outros times, em outros são linhas esquemas de jogo. aproximadas, Gabriel? Linhas aproximadas a gente pega, que é uma coisa mais abstrata, né? De prancheta. Se você pega um esquema 4-4-2, você tem os 4 zagueiros, os 4 meio-campos e os 2 atacantes. Essas linhas, 2, 4 e 4, ou 4-4-2, estão mais aproximadas, mais compactas. Ou seja, o time adversário tem mais dificuldade para penetrar na defesa ou para fazer um lance e confeccionar uma jogada. E tem a questão também que o Tite estuda o time que vai enfrentar. Muitos técnicos brasileiros e internacionais e afins, eles armam um time para entrar em campo e o outro time que se vira para marcar ou atacar ele. O Tite não, o Tite ele estuda o adversário e arma o time para aquele jogo. Agora o que me chamou muita atenção, fui numa entrevista durante a semana, quarta-feira, dele na Bandeirantes, e ele virou para o repórter e falou: essa notícia não foi plantada por mim. Então me chamou muito a atenção ele responder dessa forma, ele falar isso sem ter sido perguntado, né? Eu não acompanhei se houve especulações sobre isso, mas eu achei meio suspeita essa fala do Tite. E o outro aplauso seria para o treinador do Linense. O Bruno Quadros, ele tem aparecido muito aqui no jornalismo esportivo regional, em especial pela TVT, até pelo fato do Noroeste não ter mais o porquê de estar na mídia. Então o Linense tem que ter ocupado, a meu ver, o espaço que antes era aberto para o Noroeste. E me chama a atenção esse novo treinador, um jovem, 36 anos, parece que muito bem articulado, sabe falar, sabe conversar, e armou bem um time, não é? E daí eu até, pelo nome, eu fui fazer uma pequena pesquisa. Ele foi um jogador que atuou em grandes clubes. Ele começou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou no Galatasaray, no Sport, no São Caetano, Guarani, Cruzeiro, e teve uma passagem também longa pelo Japão. Jogou no Chipre, na Ilha do Chipre. Aí o nome do time, para mim, é impronunciável. Precisaria ter a ajuda do Tuca Américo aqui na mesa para falar. O Tuca Américo está ausente hoje, estudando turco para falar o nome. É turco não? É do Chipre. Cipriota. Ele está estudando o cipriota para poder falar. Precisaria ter a colaboração do Tuca para isso. Carlão, e o Linense, que hoje, gravamos o programa na sexta-feira, ocupa a 9ª colocação do Campeonato Paulista com 27 pontos. Está um ponto atrás da Penapolense. E falta apenas uma rodada para se definirem os 8 classificados. Depende de uma combinação de resultados. Então você cravaria que o Linense, por causa desse novo treinador, será a sensação do octogonal? Eu acho que ele passa, porque parece que no outro confronto é com o Santos, né? Ele pega o Mirassol, se não me engano, na última rodada, fora de casa. Ele ganhou do Corinthians, né, no fim de semana, e pega o Mirassol fora de casa. Eu não sei a Penapolense quem que enfrenta. Se não me engano é o Santos. Veremos agora. Mirassol, que é o último da zona de rebaixamento, que precisa vencer para poder se livrar. A Penapolense enfrenta o Santos na Vila Belmiro e o Linense enfrenta o Mirassol em Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia. Mas me chama a atenção o modo que ele se comporta, o jeito que ele fala. Parece-me que ele é uma pessoa bem inteligente,
e o que destoa um pouco do perfil do tradicional dos treinadores. Então acho que ele gostaria até pela ser um time aqui da região de ver o Linense na eu gostaria, mas também gostaria do Penapolense, que também é um time da região. Se nós entendemos que a Araçatuba faz parte da grande Bauru e Penápolis está entre Bauru e Araçatuba, eu gostaria da Penapolense, que debutou na Série A1, e pena que os dois talvez não consigam se classificar, né? Agora o Linense me chama a atenção pelo belo uniforme. Acho que no interior de São Paulo é uma das equipes que tem os uniformes mais bonitos, né? E não daria para o Botafogo ser eliminado, ou seja, a Penapolense venceu o seu jogo, o Linense venceu o seu jogo e o Botafogo perdeu o seu jogo. Aí Penapolense e Linense entrariam. Só para completar a informação do Bruno Quadros, Carlão, se eu não me engano, ele assumiu como técnico meio tampão o ano passado, quando o Wilson Tadei caiu que estava o eterno Wilson Tadei, dirigiu o Linense por muitos anos, ele caiu no meio do Campeonato Paulista do ano passado, o Bruno Quadros era jogador do time, assumiu, né, e se deu bem pelo visto. Aproveitar que estamos falando de Linense, eu queria deixar clara também a minha torcida pelo time, pelo Elefantinho da Noroeste, até por Lins ser a cidade natal da minha mãe, Ângela. Um beijo, dona Ângela. Um abraço, dona Ângela. Torçamos para o Linense. Veja, o Botafogo pega o 15 Piracicaba, que não almeja nada no campeonato. Se o Botafogo perder, Linense e Penapolense vencerem, entram os dois da região. E assim, o que me chamou a atenção foi o fato de ele ter jogado Champions League, jogou pouco, mas jogou Libertadores. Inclusive ele foi contratado pelo Cruzeiro a pedido do Vanderlei Luxemburgo, quando dirigia o Cruzeiro, está na página do oficial do próprio Bruno Quadros. Então assim, acho que ele tem uma grande experiência, acho que ele tem um futuro promissor. Deixa eu só fazer uma retificação aqui. O Linense não consegue eliminar o Botafogo, então eu falei algo equivocado. O Linense tem 27 pontos, se vencer vai a 30. O Botafogo já tem 31, então não dá para o Botafogo ficar de fora. Então a última vaga só. A última vaga de fato fica entre Penapolense e Linense. Vamos agora com os destaques de Gabriel Cortez aqui no Observatório do Esporte. Olá amigos, continuando aqui com o Observatório do Esporte na Rádio Unesp FM, eu vou dar uma tremenda vaia, para o custo geral dos estádios na Copa do Mundo de 2014. A previsão inicial, dada em 2010 pela Matriz de Responsabilidades, que é um documento que faz uma previsão dos projetos prioritários do governo, estimava que o governo brasileiro iria gastar aproximadamente 5,4 bilhões de reais na construção de todos os 12 estádios, construção e reforma, para a Copa do Mundo de 2014. Numa matéria divulgada pelo Globoesporte.com uma semana atrás, esse número, eles fizeram uma estimativa e um levantamento, e comparando os dados divulgados pelo governo nos últimos 3 anos com os números atualizados, e a soma chega a 7,1 bilhões, ou seja, a gente teve 30% de aumento no custo geral dos estádios para a Copa de 2014. Um outro fator que mudou bastante é o prazo de entrega das obras. Na assinatura da Matriz, os estádios deveriam ser entregues até dezembro de 2012, do ano passado. A gente, com a Copa das Confederações às vésperas, não tem todos os estádios que vão ser utilizados ainda prontos, e enfim, fica aí a minha tremenda vaia para essa situação. E eu acho que um pouco, só para dar agora uma opinião, eu acho que um pouco desse problema vem da demora na definição dos projetos. Lá atrás, uma coisa que já deveria estar sendo feita há muito tempo, foi deixada para se fazer agora. É uma questão que se debate toda hora, é uma questão que está aí toda hora, mas acho que vale a pena a gente pontuar e tá sempre levantando e martelando, porque é um absurdo. Estádios atrasados, e a gente não pode afirmar com certeza que são propositadamente atrasados, mas a suspeita é de que sejam sim atrasados para que se possa ganhar dinheiro e desviar verba pública de uma forma ilícita. Não nos surpreendamos se esse valor chegar ao dobro, se chegar a uns 10 bilhões, porque o próprio Maracanã já ultrapassou a marca do 1 bilhão. E também foi divulgado na semana passada uma notícia que talvez os estádios que já estão prontos terão que passar por reforma até a Copa de 2014. Então, em menos de um ano, aí, talvez esse gargalo aumente. Não, o Maracanã talvez tenha que sofrer reformas para a Olimpíada de 2016. Já está confirmado, na verdade, que ele vai ser fechado depois da Copa do Mundo para se reestruturar para as Olimpíadas de 2016. Ainda para não terminar aqui a minha sessão de vaias e aplausos,
Aproveitando, falando do Maracanã, eu queria vaiar também, estou um pouco crítico hoje, um pouco ácido, vaiar essa questão histórica que foi perdida com a reforma do Maracanã. O Maracanã é um estádio que foi construído para a Copa de 50, abrigou um jogo entre Brasil e Uruguai, a final da Copa do Mundo, a primeira final de Copa do Mundo que ocorreu no Brasil. Todos sabem, o Brasil perdeu, mas foi um jogo que ficou marcado na história do país, uma vez que, em 50, o Brasil era enxergado pelo mundo como um país do futebol. Hoje nós já estamos passando, como a gente sempre discute nos grupos de estudo em comunicação e futebol, aqui da Unesp, o Brasil era enxergado pelos olhos do futebol. Hoje o Brasil está sendo enxergado por outros olhos, pela economia, pelo seu poder de venda e de mercado. Mas, enfim, eu queria deixar uma tremenda vaia para essa falta de consideração com o patrimônio histórico brasileiro. E reformar o Maracanã assim, descaracterizando totalmente a fachada do estádio e perdendo um possível ponto turístico histórico que teríamos, eu acho também um absurdo e uma falta de consideração. E tem um outro elemento nessa questão, né? Quando ele foi construído em 50, algumas pessoas compraram cadeiras que seriam cadeiras eternas, cadeiras cativas. E na nova construção, aquelas pessoas que compraram as cadeiras na construção em 50 não teriam direito a ocupar nessa reforma. Então tem um advogado entrando com ação na Justiça Carioca, aproximadamente 300 pedidos, 300 clientes. Talvez isso seja um grande embaraço e um grande imbróglio jurídico aí para a Copa do Mundo e até mesmo para o Maracanã. Havia cadeiras cativas temporárias por 5 anos. Ele ficava sócio durante 5 anos do estádio. E agora sim, Luiz Moraes com seus comentários estendidos. Bom, vou dar uma vaia até triste para a NASCAR, que nesse último final de semana teve a 6ª etapa do campeonato da Sprint Cup, que foi realizada no Texas. Aí houve uma morte, foi um suicídio do Kirk Franklin, um norte-americano de 42 anos. E por que esse suicídio impactou tanto na NASCAR? Porque foi a primeira corrida, o primeiro evento da categoria que o patrocínio era de uma organização americana que defendia o porte de armas, que é a Associação Nacional do Rifle, em português, a NRA. E isso causou uma grande revolta. Ele se matou com um rifle? Ele se matou com uma arma, mas... Arma de fogo? Uma arma de fogo. Não sabe a causa ainda exatamente do suicídio. Diz que foi devido a álcool em grande quantidade, depois ele brigou, enfim, não se sabe a morte, a polícia ainda não descobriu, mas mesmo assim fica uma grande mancha negra dentro da NASCAR, que no primeiro evento patrocinado por uma empresa que defende o porte de armas, principalmente se levar em conta que o presidente Barack Obama está tentando diminuir um pouco a posse de armas dos americanos e tocando bastante nessa questão. E a NASCAR já disse que vai tomar pronunciamento agora em relação a isso, que não vai ser mais tolerado esses patrocínios, né, esses lobbies feitos pela categoria, mas mesmo assim fica aí um grande ponto triste na história da categoria americana. Um grande ponto triste também que fica na Fórmula 1, com o Grande Prêmio do Bahrein sendo realizado este ano, pelo segundo ano consecutivo, em meio a protestos no país árabe. Bom lembrar que o Bahrein está sofrendo grandes manifestações da oposição, tentando tirar já o governo atual, e esse mesmo governo que está, agora mais próximo da data da Fórmula 1, prendendo mais manifestantes. De acordo com um dado da Anistia Internacional, dezenas de manifestantes foram presos nesta semana. A Human Rights Watch, que é uma organização, diz que só no dia 10 de abril a polícia prendeu 20 ativistas em cidades próximas a Saquir, que é onde é realizada a corrida. Só lembrando que a questão no Bahrein é religiosa, porque o governo é liderado pela minoria sunita e o povo, em grande maioria, é xiita. Então é curioso como a Fórmula 1, nessas horas, ela parece ignorar os problemas que acontecem no país. Isso já não é a primeira vez. Na época do apartheid,
na África do Sul, a Fórmula 1 corria lá como se não tivesse acontecendo nada. Nelson Piquet foi campeão na África do Sul pela primeira vez. Exatamente. Luiz, vejo bastante semelhança entre a relação da FIA com a Fórmula 1 e as cidades que abrigam as corridas, com a relação entre a FIFA e os países que vão abrigar a Copa do Mundo. Parece que a preocupação com o cidadão que mora no país não existe. Eles esquecem que tem pessoas que vivem no país e que têm outras preocupações que não sejam... Mas aí acho que o problema não é da FIFA, viu, Gabriel? O problema é dos governos que aceitam sediar o evento e organizam o evento, porque a FIFA não tem nem poder para resolver a situação social no país que organiza o evento, quer dizer... A questão é que a FIFA ou a FIA, elas ignoram esse problema. O que interessa para elas é o dinheiro que está sendo injetado na federação. A crítica que se faz à FIFA é que ela aceitou, por exemplo, fazer uma Copa em 78 na Argentina, fazendo uma espécie de conluio com a ditadura militar. Né? E João Avelange, brasileiro, que era o presidente da FIFA e que levou o evento para a Argentina, e uma Copa sobre a qual restam muitas dúvidas quanto à idoneidade dos resultados de algumas partidas. Agora, querer que a FIFA resolva problemas sociais, acho que não é nem o papel dela. Né? E para fechar esse ponto, né, sobre a Fórmula 1, também fica triste a questão que ignora também países tradicionais na categoria, como a França, que não tem um grande prêmio por falta... Nem exatamente por falta de dinheiro, mas sim porque não paga mais que outros países, como o próprio Bahrein, que não tem tradição nenhuma no automobilismo. Bahrein, China e Emirados Árabes Unidos e assim vai. Vamos agora com os destaques de Júlio Penariol. Olá a todos. Falar rapidinho de basquete, que é um assunto bem próximo da gente aqui de Bauru. Primeiro, um aplauso para o Bauru Basquete. Sei que o Zeca vai cornetar aí. Mas o Bauru Basquete conseguiu o seu objetivo, que era ficar entre os 4 primeiros colocados na fase de classificação do NBB 5. É a sua melhor colocação desde que o NBB virou o NBB, antes chamava-se Campeonato Brasileiro. E Bauru ficou à frente de algumas forças aí, como Pinheiros, que acabou sagrando-se campeão sul-americano recentemente. Franca, que tem tradição gigantesca no esporte. Minas, que tem um aporte financeiro talvez até maior que Bauru, enfim. Então um aplauso aí para Bauru, que também teve o seu jogador Ricardo Fischer, o armador, que é irmão do Fernando Fischer, eleito como o melhor armador entre os jogadores brasileiros que disputam o campeonato. Então a própria liga faz o que eles chamam de quinteto ideal, o quinteto brasileiro, e o Ricardo Fischer foi eleito aí o armador, então um aplauso pro basquete de Bauru aí novamente. O meu problema, Júlio, não é que eu jogue ou torça contra o Bauru Basquete. É que sempre que a gente elogia o Bauru Basquete, ele cai na fase seguinte. Então fez a melhor campanha do Paulista para depois ser eliminado em casa. Exatamente, não bem lembrado. Mas perdeu pro São José, não foi? Perdeu pro São José, que foi campeão depois. Exatamente. Então, por isso que é bom não elogiar muito o Bauru Basquete. Mas sobre o Ricardo Fischer, é curioso também notar que a LNB, né, a Liga Nacional de Basquete, lançou no seu blog na primeira seleção sub-23 do NBB e o Ricardo Fischer não apareceu. E houve várias reclamações, falando, nossa, mas cadê o Ricardo Fischer? Cadê o Ricardo Fischer? Ele já teve que se responder na hora. Olha, não, o Ricardo Fischer tá na seleção, mas na seleção principal. Então, ele se destacou tanto que até as torcidas, não só bauruenses, pediram também o Ricardo Fischer como os destaques aí da Liga. E continuando no basquete agora, não diria que é uma vaia, mas é um assunto que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Pegando o scout, os dados da primeira fase do NBB, a gente percebe que entre os 6 principais cestinhas do campeonato, nós temos 5 jogadores norte-americanos. Tirando o Marquinhos do Flamengo, que é o principal cestinha do campeonato até agora, depois nós temos o Holloway de Sorocaba, o Robert Day de Uberlândia, o Simon de Vila Velha, Dawkins de Sorocaba também, Joe Smith do Pinheiros. Então nós temos 5 norte-americanos entre os principais cestinhas, e o cestinha de Bauru também é o Larry Taylor, que na verdade é um norte-americano naturalizado, mas não deixa de ser norte-americano. Ele é o melhor bauruense que aparece nesse ranking. Então, e agora nós vemos uma invasão. Cidadão bauruense também, né? Cidadão bauruense. Então, não sei até que ponto essa invasão de jogadores, principalmente norte-americanos, que não deram certo nos principais campeonatos lá do seu país, ou principais campeonatos da Europa, até que ponto isso agrega para o basquete nacional e para a seleção, pensando em seleção brasileira. Eu quero falar de um jogador de basquete norte-americano que acho que não deu muito certo com o Michael Jordan. Que nós estamos no ano do cinquentenário do Michael Jordan. O Michael Jordan completou 50 anos em fevereiro deste ano e na última semana ele foi alvo de uma... não diria uma denúncia, mas um relato feito pelo seu preparador físico de que numa das finais da NBA
em que o Chicago Bulls, o time que ele defendeu, foi campeão, ele teria sido envenenado por torcedores do Utah Jazz na véspera do jogo. E o Michael Jordan acordou de madrugada com fortes dores estomacais, uma intoxicação alimentar, e mesmo assim fez uma cesta faltando 5 segundos para terminar o jogo e conquistou o título para o Chicago. Então, Júlio, já que a gente vai falar de basquete, né, então vamos falar de coisas que valem a pena. Então, um abraço aqui para o Michael Jordan, que muito da minha paixão pelo basquete se deve a eu ter conhecido, para mim, o maior jogador da história do basquete mundial. Júlio, eu queria só opinar sobre essa invasão dos norte-americanos. Eu acho que deveria haver uma valorização maior do material humano brasileiro, do jogador brasileiro, do jogador formado no Brasil. Você pagar salários considerados altos para jogadores que vêm de fora, não é interessante no sentido de se valorizar e de se difundir o esporte nacional, o esporte do país. E é curioso notar que entre esses jogadores norte-americanos cestinhas, são 2 jogadores da Liga Sorocabana e um do Vila Velha que basicamente jogam em torno desses americanos. Eles têm 20 chutes por partida, acertam 10, fazem 20, 25 pontos e por isso se consagram como cestinhas do campeonato. Então tem essa questão também. Em exceção ao Marquinhos, que é um time também coletivo, mas o Marquinhos sempre foi cestinha em todos os times que ele jogou. Os outros times geralmente dividem mais os pontos, como o próprio Brasília, o São José, o Minas, mas esses times não, eles jogam em virtude desses americanos. Só para completar, eu admiro os jogadores que estão aqui, a qualidade que eles têm, mas eu acho que a questão deve ser a verba que é gasta com eles, nos salários deles, na contratação deles, na importação deles como produtos humanos, materiais humanos, poderia ser revertida para uma melhor formação e uma melhor qualificação do material humano brasileiro, do jogador brasileiro. Isso pode levar também em consideração o time de Franca, que ano passado investiu em alguns americanos, não deu certo, esse ano está investindo na base e está entre os melhores do NBB. E pode pegar Bauru e acontecer o que o Zeca falou na próxima fase, já eliminar Bauru logo de cara. O Observatório do Esporte vai tratar agora sobre as grandes rivalidades no futebol. Para falar disso, o nosso produtor Paulo Beraldo está aqui na mesa do Observatório para apresentar o seu trabalho no GCF, que é coordenado pelo professor Dr. Zeca Marques, que vai explicar um pouco melhor sobre esse grupo de estudo, né, Zeca? Bom, o GCF é um dos apoiadores do Observatório do Esporte, é o grupo de estudos em comunicação esportiva e futebol, grupo criado pela professora Sandra Turtelli e começou a ter reuniões ordinárias a partir de 2005, 2006, e o GCF continua com a sua programação quinzenal, reuniões quinzenais, em que os integrantes do grupo apresentam as suas propostas de pesquisa, resultados de pesquisa, artigos que são encaminhados para eventos acadêmicos. E no dia em que gravamos este programa, no dia 19 de abril, dia do Índio, nós vamos ter uma apresentação do Paulo Beraldo e Marina Goulart sobre a falência do Rangers Futebol Clube. O Rangers, uma das equipes mais tradicionais do futebol britânico, né, uma equipe escocesa. E o Paulo pode explicar um pouquinho para nós qual que foi a proposta dele e da Marina nesse artigo em que eles analisaram o que para alguns é a maior rivalidade do mundo do esporte, que é o Celtic católico contra o Rangers protestante. Por favor, Paulo. Bom, olá, amigos da mesa, olá, ouvinte. O que eu venho propor aqui é explicar um tema que eu e a Marina fizemos esse trabalho, encontramos muita riqueza e que não foi abordado de uma maneira satisfatória pela mídia nacional. Então, por conta desse interesse, nós fomos atrás e tal, e vimos que o tratamento da mídia internacional foi feito de uma maneira muito mais completa do que a nacional. Nacional, a brasileira. A brasileira. Então, a gente analisou os jornais mais vendidos de cada país. Então, para isso, a gente pegou aqui a Folha de São Paulo, o Corriere della Sera da Itália, Le Monde da França. Pegamos também o jornal Guardian da Inglaterra e alguns jornais escoceses, outros diários esportivos. E o que a gente conseguiu concluir? Que a mídia nacional, em especial a Folha de São Paulo e o Lance, eles apenas traduziram os textos de agências internacionais. Então uma pegou da France Press, outra da F, e não se importou em aprofundar um tema de uma história de mais de 140 anos, que está dentro da sociedade. A gente pode olhar com mais paixão para
esse tema. Mas, Paulo, explica qual que é o fato que a mídia nacional não soube explorar. É a falência de um clube de futebol de 140 anos, é isso? É a falência de um clube de futebol de 140 anos que representa, que faz parte da história da Escócia. A gente não pode desvencilhar o protestantismo e o catolicismo escocês. Essa rixa que tem entre essas duas religiões são representados por esses times. E é cada vez mais acentuado nas partidas, em todos os atos das suas torcidas, como essa divisão, esse sectarismo está presente ali, e o futebol é uma forma de acirrar, de acentuar essa situação social. Uma situação que a gente pode ver em outros países, por exemplo, na Turquia, que a gente teria a rivalidade de Fenerbahçe e Galatasaray, na Itália, Milan Internazionale, Lazio e Roma, na Inglaterra a gente teria Arsenal e Tottenham, mas é só nessa, e nisso muitos meios convergem para essa opinião, de que é a maior do mundo, porque não é só futebol. Ela transcende e tem esse aspecto religioso, cultural, histórico. E por que um clube com esse patrimônio simbólico tão grande foi à falência? O que aconteceu? Foi a má administração. E os diários econômicos abordam muito isso, em especial The Economist, que diz que é quando você usa somente o seu poder, como você bem falou, o seu poder simbólico, e não o capital financeiro mesmo. Físico. Mas aqui a legislação na Grã-Bretanha impede que um clube com esses problemas possa continuar atuando na sua liga principal. Sim. Então o Rangers, ele disputa o que hoje? Hoje ele está disputando a 4ª divisão escocesa e ele vai subindo até provavelmente 2014, 2015 ele já vai poder disputar de novo com o Celtic. Não, mas dá tempo, 2015? Você está na 4ª divisão? Ele já subiu esse ano. Já subiu este ano. Já acabou a temporada. Está acabando. Tá com Paulo, 21 pontos acima. E na pesquisa tem outros casos de rivalidades assim relacionadas à questão religiosa? A questão religiosa a gente não encontrou outros. Talvez haja em alguns outros lugares da Europa, mas aí eu perguntaria a você, meu amigo Carlos Napolitano, você que é um palmeirense assumido, o Corinthians é a maior rivalidade que o Palmeiras tem? Ainda é? Eu acredito que sim, até pela história que se conta que o Palmeiras teria sido criado a partir de uma cisão do Corinthians, né? E com alguns, segundo o Zeca, italianos bravos, eu desconheço essa afirmação, porque todos os italianos são tranquilos e calmos, não é? Que teriam, por um descontentamento em relação ao Corinthians, teriam fundado a Sociedade Esportiva Palmeiras. E talvez aí, pelo nascimento, por essa história, hoje eu acredito ainda que o grande rival do Palmeiras é o Corinthians. Eu acho interessante isso, porque o Palmeiras e o Corinthians têm essa ligação umbilical, né? Quase como uma história bíblica de Caim e Abel, uma briga entre irmãos, que é o que aconteceu também com o Flamengo, a fundação do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo é um clube criado muitos anos antes do Fluminense, né? Mas o Fluminense já foi fundado como clube de futebol. O nome do Fluminense é Fluminense Futebol Clube, né? Num anglicismo. Se nós fôssemos aportuguesar o nome do clube, deveria ser Clube de Futebol do Fluminense. Mas ficou Fluminense Futebol Clube. E o Flamengo, que é do final do século XIX, era um clube de regatas, não tinha o departamento de futebol. E aí foi o contrário, uma dissidência do Fluminense originou o time de futebol do Flamengo. O Flamengo, apesar de ser um clube mais antigo, teve o futebol criado depois que o Fluminense já existia. E para muitos, a gente pode até fazer aqui uma breve enquete, para muitos é a maior rivalidade do futebol brasileiro por força desse fenômeno parecido com o do Palmeiras e do Corinthians, né, que é um Caim e Abel aí, irmãos disputando essa supremacia. Agora, interessante que nesses dois casos, as rivalidades foram, de certa forma, suplantadas por um terceiro elemento que apareceu nesse tabuleiro e que passou a estabelecer uma rivalidade maior com um dos times em função dos resultados recentes. Então, em São Paulo, a gente poderia dizer que uma rivalidade esportiva hoje maior é São Paulo e Corinthians, que são times que estão protagonizando as finais e os títulos do futebol paulista. Assim como no Rio, até os anos final do século passado, era Vasco e Flamengo, que capitaneavam aí, inclusive para saber quem tem mais torcida no estado, essas coisas. Agora, não apaga essa gênese, né, bíblica, né, em que o Palmeiras de fato tem um encontro com o Corinthians, que é especial para as duas equipes, para as duas torcidas, e no caso do Flamengo e Fluminense também, né? Em outros estados, como o terceiro elemento não apareceu para movimentar o tabuleiro, a gente ficou em Minas com o Cruzeiro e o Atlético, sendo que o América já foi o time mais forte do que o Cruzeiro até os anos 50.
E no Rio Grande do Sul nunca houve nada que disputasse essa hegemonia entre Grêmio e Inter, né, Luiz? E eu lembro que a revista Trivela, para a qual eu escrevi durante um tempo, uma vez ela fez uma enquete, qual que é o clássico, a maior rivalidade de futebol brasileiro. E em cada capital saía uma foto na capa. Então saía Flamengo e Fluminense no Rio, Palmeiras, acho que era Corinthians e São Paulo em São Paulo, e Grêmio e Inter no Sul. Mas a maior rivalidade nacional naquela época, na enquete que a revista fez, era do Grêmio e do Inter, que talvez tenha uma especificidade local que a gente não vá conseguir reproduzir em outros lugares. Agora, as rivalidades são muitas, né? O Fábio Fleury perguntava para mim sobre Portugal. Em Portugal, historicamente, era Benfica e Sporting, 2 times de Lisboa. Como o Sporting hoje é um time parecido com o Palmeiras, né? Não disputa quase nada, Verde. Tá verde também, a disputa passou a ser Benfica e um time do Norte. E eu nem gosto de falar o nome do time. Porto. O Porto, né? É o time do Fábio Fleury. Mas o Porto, como é a grande potência futebolística dos últimos 20 anos em Portugal, passou a ter uma oposição com o Benfica. E é interessante, não é religiosa, mas é geográfica. Porque o Porto é do Norte e o Benfica é de Lisboa, que é a capital do país. E tem uma oposição histórica muito grande entre o sul de Portugal, dominado pelos árabes, e o norte, que foi o foco da resistência. Então os portistas chamam os benficas de mouros, de maneira pejorativa, dizendo que é a região do país que ficou invadida pela onda muçulmana a partir do século 8, 9, 10, até a reconquista que se deu nos séculos 12 e 13. Ô Zeca, e também tem essa rivalidade de Roma, né? Da cidade de Roma, que é Lazio e Roma. Tem uma história interessante que o Paulo citou. Né? Lazio e Roma. E havia também em Turim, entre Juventus e Torino. O Torino já foi o principal time de futebol italiano nos anos 40, até o acidente de avião que matou o time inteiro praticamente. E o Torino hoje é uma equipe também mediana na Itália, mas é interessante ver que grandes cidades sempre mantiveram essa rivalidade entre 2 times que, se não expressam questões religiosas antagônicas, expressam representações sociais antagônicas. Então quase sempre é uma equipe de um perfil um pouco mais popular, mais ligado às classes proletárias, operárias, e um time de um perfil um pouco mais elitista na formação, porque se a gente for ver a configuração das torcidas hoje, isso fica muito misturado. Então não dá para dizer que o Corinthians é o time do povo, porque o Corinthians tem, e todo mundo diz isso, né? Até o nosso Juarez Xavier, o corintiano emérito da Unesp, diz que a torcida do Corinthians sofreu um processo de embranquecimento, porque hoje você vai a um jogo do Corinthians no Pacaembu e o povão mesmo não aparece, porque se um jogo de Libertadores custa R$100, e o São Paulo também, que é um time que tem uma formação originada da elite paulistana, é um time hoje que você encontra estratos sociais de todos os quadrantes, né? Mas essa representação social de início, de fundação, ela permanece em muitos casos, em inúmeras cidades. Só para citar, Zeca, durante essa semana que passou, um dirigente do Corinthians falava, não lembro o nome dele, em um dos programas do Sport TV exatamente isso, que tem pesquisas que mostram que o torcedor do Corinthians hoje é o que tem o maior poder aquisitivo. Então essa questão de que o torcedor do Corinthians é o povão, é aquele de classes mais baixas, pode até ser que tenha uma grande parcela dentro da população. E é curioso também que o Corinthians na Libertadores, mesmo com apenas 2 partidas com torcida, devido que o jogo contra o Milionários não teve torcida por causa do acontecimento na Bolívia com o Kevin Espada. Teve 3 ou 4 torcedores lá que entraram com uma liminar, né, Carlão? Sim. O Corinthians, mesmo com 2 jogos, tem a maior arrecadação de renda na Libertadores entre os clubes brasileiros. E isso com uma média de público não sendo a maior, porque o Grêmio, com 4 jogos na Arena, nesses 4 jogos teve uma média maior que o Corinthians e mesmo assim arrecadou menos. Então o Corinthians está cobrando acima os ingressos e está fazendo lotado. O ingresso do Corinthians para a Libertadores é muito caro. Voltando um pouco ao tema do Zeca, que ele comentou, que geralmente é um popular, outro mais da elite. Isso é muito visível quando a gente estuda o Celtic e o Rangers, porque o Rangers foi fundado pela ala protestante da cidade de Glasgow, na Escócia, que não é a capital, mas é a cidade mais importante do país. Ele foi fundado pelos protestantes, então era uma turma, vamos dizer assim, mais conservadora daquela cidade. Por quê? Porque muitas pessoas da Irlanda estavam emigrando por causa de um acontecimento chamado a Grande Fome nos anos 1840 e 1850. Que aconteceu? Teve uma praga nas plantações de batatas e não estava tendo mais alimento para a população. Então os que tinham mais dinheiro migraram para Boston, nos Estados Unidos, e os que não tinham muito só atravessaram o mar e foram para na Escócia. Então era essa população menos favorecida economicamente que estava se aglomerando na cidade e os protestantes não gostavam.
Então, 16 anos depois, em 1888, o Celtic é criado por um padre irlandês para ser um reduto de proteção dessa leva de pessoas. Proteção católica, dessa leva de pessoas que não encontravam amparo na sociedade. Tem uma curiosidade agora, o nosso Gabriel Cortez já esteve na Escócia, você torce pro Celtic, pro Glasgow, é neutro? Ele não quer entrar na seara religiosa. Então acho que esse é um dos aspectos que fazem com que essa seja considerada por vários meios de comunicação como a mais importante rivalidade do futebol mundial. A gente poderia até elencar outras recentes, né, que também opõem não questões religiosas, mas políticas, como o Barcelona e o Real Madrid, que talvez seja a mais midiática, porque são clubes que continuam no topo do futebol mundial. O Celtic e o Rangers há muito tempo não despontam em competições continentais, não é? E o Barça e o Real Madrid pelo protagonismo, pela riqueza, né? O Real Madrid durante muito tempo foi acusado de ser a equipe do General Franco na Espanha, e não é à toa que é o maior campeão de Liga dos Campeões, porque muitos dos títulos que conquistou foi durante o governo do Franco, nos anos 60. Mas ali existe uma questão cultural, política, que é muito forte. Mais forte do lado de Barcelona, e você também já pesquisou algo a respeito, do que do lado de Madrid, que Madrid na verdade não está se importando muito com essas questões, mas que no caso do Barcelona, pela região ser a Catalunha, que é uma região que prega o separatismo, ali fica um pouco mais nítido e visível essa oposição que não se dá só no esporte, mas que se dá também em outras áreas. Muito obrigado ao Paulo Beraldo por ter vindo aqui na mesa do Observatório do Esporte e falar um pouco aí sobre o seu trabalho, sobre o Rangers. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, pode curtir nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você pode acessar também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodossporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e Júlio Penariol. Comentários de Carlos Napolitano, Zeca Marques e Gabriel Cortez. Equipe de reportagem Fernando Martins, Gabriel Cortez e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.